seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje com um tema assim, ó, como você deve enxergar o seu paciente com queixa na coluna, ou seja, com dor na coluna. Mas antes de mais nada, já quero que você vai dando o seu like aqui, dando o seu joinha, isso é primordial para que a gente possa continuar aqui com os vídeos no YouTube, podendo alimentar conhecimento na sua vida, edificar a sua vida, poder agregar no seu dia a dia com coisas relevantes. E hoje um assunto muito importante, a qual se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você quer aprender cada vez mais. Mas então, deixa aqui o like, já aproveita, se inscreve também no canal Kainan Salvetti, fisioterapeuta, porque vai ser primordial para que todo vídeo que chegue, todo vídeo que a gente coloque no nosso canal, você possa ser avisado, vai ser primordial. E se você também está assistindo aí, já aproveita, comenta aqui nesse vídeo da onde você está assistindo, isso é primordial para saber até onde nós estamos alcançando com conteúdos relevantes aqui no nosso canal. Antes de mais nada, como eu falei aqui, o tema é o quê? Como você deve enxergar o seu paciente com queixa de dor na coluna. Por que isso é primordial? Você precisa já, desde já, eu quero que você pegue um papel, pegue uma caneta, porque você vai marcar tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que é importante para você não esquecer mais a partir de hoje, coisas que você precisa fazer com o seu paciente. Coisas que você não pode esquecer de fazer, coisas que você precisa começar a enxergar. Eu sempre falo 3 coisas para todo mundo que para me escutar. Você precisa enxergar melhor, você precisa ouvir melhor e você precisa também falar melhor. O que seria isso, Kainan? Enxergar melhor, ouvir melhor e falar melhor. Primeira coisa que é enxergar melhor, você precisa enxergar o seu paciente muito melhor, de forma mais ampla. Desde a faculdade, nós somos doutrinados, nós somos ensinados de uma forma rasa, de uma forma limitada de como atender os nossos pacientes, de como enxergar os pacientes. Por quê? Ou a gente enxerga o paciente de uma forma de exame de imagem, ou de uma forma como diagnóstico, ou porque ele está um pouquinho torto, porque ele está encurtado, ele está com musculatura fraca. Nós somos limitados, nós só enxergamos dessa maneira e está tudo bem. Se até hoje você enxerga dessa maneira, está tudo bem. Só que você precisa começar o quê? Enxergar seu paciente de forma muito mais ampla. O paciente que chega com dor na coluna, vários fatores influenciam, mas você precisa primeiro descartar algumas coisas, ver todo o contexto para você ir adiante com o seu paciente. Se você não entender dessa maneira, você corre um sério risco de falhar nos seus atendimentos, seja no seu pilates, seja no seu consultório, na clínica, seja lá onde for, você vai acabar se sentindo muito mais limitado. Então, como eu falei, você precisa enxergar melhor. Então, enxergar o paciente de forma mais ampla. Você precisa o quê? Ouvir melhor. O que seria ouvir melhor, Kainan? Você precisa escutar mais o paciente. Hoje nós vivemos numa sociedade, num dia a dia, numa rotina que ninguém quer escutar mais ninguém. Vivemos num algo muito automático, mas nós precisamos entender que nós precisamos parar para escutar mais nosso paciente. Nós precisamos escutar através do que? Do falar mais. Se nós perguntamos coisas mais assertivas, mais objetivas para o nosso paciente, a gente começa a parar para escutar mais. Você precisa, além de escutar mais, você precisa falar mais, orientar mais seu paciente e gastar um tempo a mais orientando, educando o seu paciente. Se você não educar, se você não orientar seu paciente, infelizmente, esse paciente ele corre um sério risco de cair numa cronicidade, cair numa dor crônica durante todo o ano, viver o ano todo limitado, o ano todo desanimado, sem saber o que fazer, simplesmente porque caiu talvez na mão de profissionais onde não foi bem instruído, não foi conversado, não foi tranquilizado. O paciente vive o ano inteiro achando que a hernia dele é o problema, vive o ano inteiro achando que a coluna vai sair do lugar, que a coluna vai explodir, que a hernia vai romper e vai comprimir toda a medula. E ele fica totalmente medroso, com medo, medroso, limitado. E você precisa entender isso, que você tem a necessidade, o paciente, melhor dizendo, tem a necessidade de ser melhor instruído, de ser melhor orientado, de ser realmente educado sobre o seu assunto. Você trabalha com educação, você é profissional que cuida de pessoas e um dos pilares de um profissional que cuida de pessoas é trabalhar com a educação. Se você não educar o seu paciente, infelizmente esse paciente não vai evoluir como deveria. Mas vamos lá então, como você deve enxergar o seu paciente? O que eu queria entender? Você, primeira coisa, um paciente que chega com dor na coluna, é você descartar qualquer coisa
mais grave. A gente usa o termo patologia subjacente grave, suspeita de patologias graves. O que seriam essas suspeitas de patologias graves, Kainan? Pode ser fratura, pode ser uma questão tumoral, pode ser questões linfáticas, pode ser qualquer coisa que não sou eu, não é você que trata esse tipo de paciente. Talvez você trabalhe com pilates, talvez você é fisioterapeuta, e não é você que vai trabalhar com esse tipo de paciente. Então você precisa entender todo o contexto para entender se esse paciente tem alguma suspeita grave de bandeira, onde o médico, bandeira vermelha, a gente usa red flag, onde é o médico que vai conduzir esse paciente. Talvez esse paciente chega para você e ele está já numa caldequina. É um paciente onde ele já não está andando como deveria, perdeu a força, está com falta de controle de xixi, de cocô. E não é você que vai atender esse paciente. Quantos pacientes eu já atendi aonde chegou com alteração de urina e cocô fraquejando nas pernas, reflexo papilar com hiporreflexia? Como eu, Kainan, vou atender esse paciente? Eu não vou. Vai direto para uma consulta médica, para o médico ver o que vai fazer, averiguar melhor, vai no neurocirurgião, vai no ortopedista, não sei, veja de acordo com aquele paciente o que ele precisa, mas você vai instruir, vai encaminhar esse paciente para um profissional adequado. Então, a primeira coisa que você já precisa entender de antemão é se esse paciente tem uma característica de bandeira vermelha, um red flag, patologias suspeita gravidade, tá bom? Paciente com suspeita de gravidade alta, gravidade onde é o médico que vai abordar e vai conduzir esse paciente. Primeira coisa que você precisa entender, senão você vai querer cuidar desse paciente, coisas que não é você que cuida. Então é importantíssimo você entender para que possa conduzir o seu paciente. Vamos lá para a segunda etapa, então, que é primordial também com os nossos pacientes. O que é, Kainan? É você entender, você já descartou que esse paciente não tem nada grave, você vai para uma segunda etapa, para entender qual é o mecanismo de dor desse seu paciente. Qual é o mecanismo? O mecanismo neuropático, ou seja, existe compressão de raiz nervosa, de raiz de nervo, ou não existe? Porque se ele não existe uma compressão de raiz de nervo, ele entra numa outra classificação, uma dor nociceptiva, uma dor nociplástica, ou seja, uma dor nociceptiva, uma dor da periferia, que está acontecendo algo que manda informação para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central dispara a dor do seu paciente. É um paciente com mecanismo nociplástico. O que é um mecanismo nociplástico? É algo no sistema nervoso central, onde está tendo alteração, está tendo sensibilidade excessiva no sistema nervoso central e qualquer motivo disparador do seu paciente. O paciente, por exemplo, com questões centrais do sistema nervoso central, ele tem uma hipersensibilidade. Normalmente esse paciente ele está dormindo mal, é totalmente estressado, totalmente ansioso, não faz atividade física. Todos esses fatores no seu estilo de vida estão influenciando e esse paciente tem mais de 3 meses de dor. Ele já pode ser classificado como uma dor crônica e um mecanismo predominante, um mecanismo nociplástico, mas ele pode ter uma questão nociceptiva em conjunto com o mecanismo nociplástico, mas o predominante dele, um dos dois. Ok? Mas não é somente sobre isso, porque a aula não é sobre esse assunto. Mas eu quero que você entenda essas questões que podem estar influenciando no seu paciente. É questão nociceptiva, de uma forma mecânica, esse paciente vai responder muito bem, mas não só com estratégias de movimento. Não é só com técnica, mas sim com educação. Porque se o paciente ele tem coisas nociceptivas, ou seja, questões, por exemplo, posturais, você vai trabalhar com esse paciente em movimento, por exemplo. Você vai precisar instruir esse paciente, ele continuar o dia inteiro naquela postura, fazendo aquelas mesmas coisas, ele vai continuar com as dores, vai continuar com as suas limitações. Então você precisa entender, precisa compreender todo o contexto do seu paciente. Como eu falei no início desse vídeo, você precisa enxergar o seu paciente de forma muito mais ampla, para que você possa instruir, para que você possa educar, para que você possa conduzir o seu paciente da melhor maneira possível. Se você não entender todas essas questões, desde bandeira vermelha, ou seja, patologias graves, desde questões de mecanismo neuropático, ou seja, existe uma hérnia de disco verdadeira comprimindo esse nervo? Não, não existe. Então não tem nada a ver com o mecanismo neuropático, não está comprimindo o nervo. Não, mas dá uma dica aí, poxa, eu estou marcando aqui, me fala como é que eu posso confirmar que está tendo uma compressão de raiz de nervo. Você vai usar os testes neurológicos
e neurológicos para entender se está comprimindo, se estiver comprimindo, vai ter alterações nesses testes, vai ter nos testes neurodinâmicos, por exemplo, da perna, né, na região de membro inferior, como o LASEG, que é o deitadinho subindo a perna, o SLAMP test também ele vai dar positivo, ou seja, uma compressão neural, uma compressão de raiz nervosa. O paciente ele pode ter alteração de força, alteração de sensibilidade, o paciente ele pode ter alteração nos seus reflexos, todas essas questões tendo uma alteração, porque está comprimindo o nervo, a função está alterada, e aí você consegue compreender. Além de tudo, uma dor, ela normalmente, não é uma regra, uma dor lancinante, uma dor realmente absurda sobre o membro do paciente. Dor só na lombar não é dor mecanismo neuropático, precisa estar com os sintomas para a perna, mas nem todos os sintomas que vai para a perna é um mecanismo neuropático, só para você entender, mas é importantíssimo você enxergar dessa maneira, para que você possa compreender melhor, possa conduzir melhor o paciente e assim obter ótimos resultados, muito mais seguros, também para você conseguir instruir o seu paciente, porque às vezes é um paciente falando que o cara é cirúrgico, e você faz assim a avaliação, entende todo o mecanismo e fala, fica tranquilo, você não está com uma piora progressiva por semana, não está com todas as alterações neurológicas de uma forma positiva, está dando negativo, então fica tranquilo, vamos tratar, vamos cuidar de uma forma muito mais ampla, entender todos os pilares, entender todo o contexto, tudo que está influenciando, que faz você continuar nessa limitação. Então é importantíssimo você entender várias questões que podem influenciar para você saber e começar a enxergar o seu paciente de uma forma muito mais ampla. Você precisa enxergar. Nós hoje trabalhamos com pacientes, com pessoas. E nós precisamos, o paciente ele precisa ser visto de forma física, mas de forma mental também. Se você não entender essas questões que podem estar influenciando, infelizmente, a gente sabe que o paciente ele pode estar indo para um caminho talvez sem volta, um caminho qual é esse, Kainan? De cronicidade. A dor crônica ela é considerada uma doença. Se ela é considerada uma doença, precisa ser tratada de forma individual seu paciente. Seu paciente precisa ser instruído de forma individual. Ele precisa ser enxergado de forma individual. Como eu falei, como enxergar o seu paciente com queixa de dor na coluna? Você precisa enxergar esse paciente de forma muito mais ampla. Se eu ficar aqui, eu posso gastar horas falando para você tudo que é necessário para você enxergar. Coisas que eu ensino, por exemplo, na metodologia PNC, a qual eu tenho como professor de muitas pessoas aí. E tudo isso é enxergar de forma mais ampla. Não é entender o paciente somente de forma mecânica, entender o paciente só de exame de imagem, entender o paciente só porque ele está com uma dor X aqui, é aqui que eu vou tratar. Não, eu preciso entender todo o contexto. Tem pacientes que se ele ficar o dia inteiro pegando no pescoço dele, ele vai ter uma hipervigilância. É o fator suficiente para que esse paciente tenha dor, a permanência das suas dores. Então o paciente ele precisa entender toda a questão de estilo de vida que influencia nas suas dores. O que é estilo de vida, Kainan? Sedentarismo, sono, alimentação, gerenciamento do estresse, coisas relacionadas ao ambiente familiar, ambiente de trabalho. Todas essas questões influenciam nos sintomas dos seus pacientes. Isso não é o Kainan que fala, mas os estudos falam sobre estilo de vida do paciente. Você precisa entender que o estilo de vida influenciará diretamente nos sintomas, nas características clínicas do seu paciente. Então você descartou bandeira vermelha, ou seja, patologias graves, você já entendeu que não tinha nada relacionado a uma compressão de raiz de nervo, por mais que tivesse relações com compressão de nervo, a história ela é muito positiva, a história é natural, ela é positiva para uma melhora clínica, mas aí você conduziria seu paciente de forma diferente. Mas agora não tem nada a ver com compressão real de raiz de nervo, o paciente precisa ser enxergado de forma muito mais ampla. Questões nociplásticas vão influenciar, você precisa identificar se o paciente tem questões nociplásticas, questões nociceptivas, questões no dia a dia que estão influenciando diretamente no seu paciente. Se você não entender essas três coisas, eu quero que você marque três coisas principais aqui que influenciam diretamente na maioria dos pacientes com dor. Seja questões nociceptivas, nociplásticas, neuropáticas também, os mecanismos de dor, qualquer um deles. Isso aqui vai influenciar demais. O paciente tem catastrofização, tem medo e tem hipervigilância. São três coisas hoje primordiais que eu vejo nos pacientes, que isso aqui é uma das maiores barreiras nos pacientes. Catastrofização, porque o paciente acha que o caso dele é grave, é o fim do mundo, ele vai ficar de cadeira de roda, vai parar de andar, não vai poder trabalhar mais.
paciente tem medo, né? Se ele tem catastrofização, ele tem medo de se movimentar, ele tem medo de dormir de tal jeito, ele tem medo de sentar de tal jeito, ele tem medo de andar mais de 1 quilômetro, ele tem medo de praticar atividade física. Todas essas questões, tudo relacionado a medo, esse paciente ele pode apresentar. E é importantíssimo você entender, você enxergar e instruir seu paciente, como é primordial ele ressignificar todas essas questões. Se o paciente não ressignificar, ele não virar muitas chaves aqui dentro, infelizmente vai permanecer essas dores na coluna. Então é importantíssimo a gente enxergar e instruir o nosso paciente. E a terceira coisa é a hipervigilância. Então, hipervigilante, o que é isso, Fernando? Paciente que toca o dia inteiro, paciente que vai levantar da cadeira, ele fica segurança, né? Ele é o segurança da dor dele, ele é o vigia da dor dele. Então, ele fica o dia inteiro super vigiante na dor dele. Ele vigia o dia todo a dor, no sentar, no levantar, no ficar trabalhando sentado ali, ele fica o dia inteiro tocando, ele fica dando atenção para aquela dor. Então, todos esses fatores que influenciam diretamente nas sintomatologias do seu paciente. Quero que você entenda que o paciente ele precisa ser visto de forma ampla. Tem muitas mais aulas, muito mais vídeos para poder trazer aqui para você, então permaneça inscrito nesse canal, porque aqui é só uma introdução ainda de ver o paciente de forma muito mais ampla, porque eu estarei trazendo sempre tópicos relacionados a fatores que influenciam diretamente no seu paciente, no quesito de forma ampla. A ciência fala que o paciente ele precisa ser visto de forma multidimensional, vários fatores, multifatoriais o paciente precisa ser visto. Então eu vou estar trazendo vários fatores, que eu citei alguns aqui apenas, porque não dá para eu falar num vídeo, né, senão ficarei muito tempo falando, mas eu estarei falando de vários tópicos. Então é importantíssimo você estar inscrito no nosso canal aqui, já se inscreve. Se você não curtiu no início do vídeo, curte agora, se fez sentido para você. Comenta aqui também o que você achou dessa breve aula curta aqui, para que você realmente, para que eu possa entender que realmente fez sentido para você, ok? Espero que você possa, de uma forma simplificada, rápida, virar algumas chaves, pegar alguns insights e falar, caramba, eu não enxergava dessa maneira e agora estou enxergando. Agora eu entendi que eu não posso pensar no paciente só de forma no exame de imagem. Eu não posso pensar no paciente que tem uma dor lombar, eu querer massagear a dor lombar. Não é só isso. Não é somente usar a terapia manual e você enxergar de uma forma ampla fatores que estão influenciando diretamente ou indiretamente no seu paciente. Como eu falei, medo, catastrofização, hipervigilância, crenças negativas. O paciente tem baixa eficácia, ele não acredita, ele não tem a responsabilidade, então ele não tem a autorresponsabilidade. Vários fatores que influenciam diretamente na melhora clínica do paciente. Se você não entender isso, você está fora, você não está entre os melhores do mercado. Seja no seu estúdio, seja no consultório, seja no estúdio que eu falei, o Pilates, seja na clínica, seja no domicílio, seja no atendimento por videochamada, você aqui no seu país atendendo um paciente de outro país. Se você não tiver esta visão, infelizmente o seu atendimento se torna muito limitado e o paciente não vai melhorar como deveria. Por isso que hoje uma das maiores ferramentas é o atendimento de forma online, porque todas essas questões é o que vai influenciar nos sintomas do seu paciente. Por isso que precisa o quê? Escutar melhor. Você precisa o quê? Enxergar melhor. O que você precisa fazer? Falar melhor. Tudo isso influenciando diretamente no seu paciente. Se você não para escutar melhor, você não enxerga, você não ouve coisas que deveria ser ouvido. Se você não enxerga melhor, você não consegue enxergar detalhes, talvez só do jeito que o paciente chega para você, você já entende o comportamento do paciente. E se você não fala melhor, você não educa, você não instrui o seu paciente de coisas relevantes que esse paciente precisa estar fazendo para que ele possa melhorar, principalmente a médio e longo prazo. Eu sempre falo que a curto prazo até massagem, qualquer coisa melhora o paciente, mas a médio e longo prazo é só aquilo que tem de mais eficaz através de boas instruções, boas educações, através de dar o autocontrole para o paciente, o autogerenciamento, através de dar a autorresponsabilidade para o paciente. Tudo isso são fatores primordiais para uma melhora clínica do paciente, ok? Espero que tenha feito sentido para você. Eu sempre falo assim, ó, bora para cima, vai que dá, porque eu tenho certeza que você tem muitos pacientes para ser transformados, para serem mudados ao seu dia a dia através da sua vida.
Então é primordial você entender todas essas questões, se capacitar, começar a buscar conhecimento e com certeza conte comigo, é um prazer compartilhar conhecimento, te instruir, te ajudar a com certeza alcançar o maior número de pacientes que, por sinal, um estudo recente fala que em 2050 vai ter muito mais pessoas sofrendo com dores na coluna. Então é primordial você instruir esses pacientes para que lá na frente não tenha uma taxa muito grande de gente na coluna, com dor na coluna, e se tiver, você ter instruindo o maior número de pessoas a saber o controle, a ter controle, o gerenciamento do seu problema e assim melhorando a qualidade de vida, ok? Bora para cima, conte comigo e vai que dá!